Seja muito bem-vindo ao Tabela 1, nosso podcast sobre pesquisa médica. Hoje eu estou aqui com o Matheus Negri, residente de infectologia na Unifesp, que há muito tempo se interessa por pesquisa e que a gente vem trocando figurinha. Uma honra te ter aqui hoje, Matheus. Prazer é meu, Pedrão. E também com o meu professor, orientador de iniciação científica e parceiro aí de alguns anos de pesquisa, professor Fred Dias Quijano. Obrigado, Pedro. Muito legal estar aqui com vocês. Essa excelente ideia, essa iniciativa, este podcast. Valeu, professor. Professor Fred é orientador do programa de pós-graduação em epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP e é a pessoa que eu conheço que mais tem conhecimento em relação a estudos observacionais e inferência causal. Então, é realmente um prazer muito grande, aprendi muita coisa com você e antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer por todo o suporte, por toda a paciência e por todo o aprendizado que você já trouxe, não só para mim, mas para os mais de 20 alunos que eu sei que você já orientou. Muito obrigado, Pedro. Fico lisonjeado, é uma honra estar aqui contigo e com o Matheus. Prazer é meu, Fredão. Então, eu gostaria de começar falando sobre pesquisa na faculdade e o que a gente tem de oportunidade, o que a gente consegue fazer e o que a gente não consegue. Porque é uma dificuldade muito comum dos estudantes de medicina, quando estão na faculdade, estão começando a fazer pesquisa, é ter boas ideias de pesquisa, fazer pesquisas que sejam viáveis, encontrar orientadores, começar ali os primeiros projetos. E eu já enfrentei essa dificuldade. Matheus, mais recentemente também, por ter se formado recentemente, enfrentou essa dificuldade. Imagino que o professor também, quando começou a fazer pesquisa, tenha cortado nos dobrados aí para começar, para começar a fazer pesquisa. E, professor, muitas vezes o que a gente tem de oportunidade para fazer de estudo são estudos transversais, ou então estudos de coorte um pouco mais simples, né? Raramente a pessoa vai começar a fazer pesquisa com uma mega base de dados, com milhões de pacientes ou milhares de pacientes, dados super completos. E a gente tem que começar a estruturar ali o nosso banco de dados e conceber a pesquisa mesmo do zero, né? Nessa etapa, dadas as limitações ali dos estudos, o que dá para fazer dentro do cenário da faculdade, da graduação em medicina. Então, vamos supor, você entrou num projeto ali e tem um estudo transversal ou uma coorte pequena e tudo mais. Por onde você acha que faz sentido que o aluno comece a estudar e o que você acha que ele tem que fazer para começar a se desenvolver? Bom, Pedro, essa é uma pergunta muito profunda e qualquer coisa que eu falar vai ter o viés do caminho já percorrido, né? Sempre tem isso, né? Você quando começou a falar, né, na época da faculdade, eu já me formei no ano 2003, né? Eu comecei a me interessar. Aliás, eu acabei estudando medicina porque eu achava que queria ser cientista. Eu não tinha muita, no ensino médio, muita orientação vocacional para saber qual carreira escolher, né? Mas sempre achei muito legal essa ideia de descobrir alguma coisa. Então, a ideia é ter de encontrar um conhecimento, será talvez a primeira pessoa em saber alguma coisa, revelar isso para o mundo, eu achava isso incrível. Né? Aí, bom, aconteceu que eu tive um bom desempenho no ensino médio e a oportunidade de estudar em universidade pública em qualquer carreira. Então, sim, a maioria das pessoas que tinham essa chance escolhiam medicina. Né? E meu pai, né, ele falou, olha, por que não fala com o doutor tal, né, que era compadre dele, a ver o que ele te recomenda, né? Mas meu pai estava me empurrando, né, a estudar medicina. E eu falei, olha, eu gosto de fazer pesquisa, eu gostaria, eu até me imaginava num laboratório, né, estudando micro-organismos, etc. Achava isso legal. E numa conversa com este médico, o Dr. Mantilla, ele me começou a falar da carreira em medicina, que se eu gostava de pesquisa em qualquer área, a medicina abriria uma quantidade de aportas, né, para desenvolver muito o que eu queria fazer, né? Então, eu comecei a estudar medicina, eu escolhi essa carreira e comecei a estudar muito com essa curiosidade. Lógico que eu acabei gostando da carreira, né? Eu acabei gostando da fisiologia, achava demais. Até a bioquímica achava muito bacana. A parte clínica também, quando a gente diagnosticar doenças. Eu acabei gostando muito. De tudo? De tudo. Eu não tinha, assim, uma pressa por exemplo, publicar, né? De fato, eu comecei a fazer pesquisa com um grupo de neurociências
E a gente lá mexia com ratinhos, eu aprendi a fazer alguns procedimentos. Vocês consideram um neurofílico ou um neurofóbico? Coitado do ratinho. Não, assim, foi uma experiência muito legal. E até me familiarizar com um método científico. O doutor Carlos Conde fez doutorado aqui no Brasil, em Ribeirão Preto. E ele nos ensinou, né, a vários colegas, algumas noções de metodologia de pesquisa, e a gente fazia um journal club às sextas. Pô, legal. Contexto. Na Colômbia não existe bolsa de iniciação científica. Realmente, não tinha uma motivação econômica, nem um programa que ia te dar nenhum certificado que você fez um período. Só Realmente faria se quisesse. Gosto, era por gosto mesmo. A gente gostava muito. Só que aí passava o tempo e trabalhar com ratos é complicado, mano. O pessoal que trabalha em ciências básicas tem, né, meu respeito, porque tem que ter paciência, resiliência, muita vocação, porque demora muito, né? Aí eu tive a oportunidade depois, eu conheci outro grupo de pesquisa que mexia com doenças infecciosas, Dr. Luiz Ángel Villar, que de fato é um pesquisador bastante conhecido na Colômbia por trabalhar com dengue, né? E ele mexia também com fungos e com outras coisas. Aí eu comecei a participar e assim, o acesso à informação era muito mais rápido, né? As registros pontuários, né? A informação muito mais rápida. Então, aí eu achei, nossa, aqui eu posso, que assim, a pesquisa evolui mais rápido aqui nesta área clínica. Aí eu achei interessante, né? E quando eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar em projeto de pesquisa nessa linha de dengue. Aí o professor cometeu o erro de deixar comigo, né, me permitir analisar dados. Cometeu esse erro, porque eu nem tinha mestrado, mas ele estava muito ocupado, realmente ele tinha muitos cargos, muitas coisas. E aí eu estava curioso, comecei a mexer, comecei a estudar. Bom, eu fiz o primeiro valor de P, né? Eu calculei em Excel. Caramba. Assim, nem tinha terminado a faculdade ainda. Foi tava raiz. Curioso mesmo. Foi raiz, pô. Eu lembro que um professor, Luiz Carlos Orozco, ele era epidemiologista e era um desses epidemiologistas raiz mesmo, né? Aí ele me passou um software, né, em um disquete, um Stata 6. Esse cara era bravo. Ele falou, você sabe que isso é uma... Ele me foi entregar assim, imagina você entregar um Stata 6 para uma criança de 23 anos. É como se estivesse entregando um negócio proibido, assim, né? Tipo assim, você tá vindo para outro mundo agora, né? Cara, ele segurou assim, né, o disquete, né, o disquete. Não era nem CD. Ele falou assim, sério, né? Você sabe que isso é uma metralhadora na mão de uma criança, né? Você sabe isso. Eu falei, sim, senhor, sim, senhor. Eu comecei a brincar com análise de dados e... me empolguei muito. A verdade, eu gosto muito da clínica. Eu até pensei, acolitei, ir procurar uma residência em infectologia. Eu acho muito legal, muito bacana. Mas debrucei em questão de análise de dados, e me fui empolgando, mano. Isso é uma coisa que você começa a conhecer métodos e se empolga muito. E aí depois vem as ideias. As ideias vão saindo tanto de compartilhar com cenários clínicos, de ver pacientes, porque a gente também nos projetos, a gente avaliava pacientes, a gente observava alguns padrões, identificava algumas tendências e a gente ficava pensando, como que eu vou avaliar isso, né? E aí, como que, pouco a pouco, foram se dando essas ideias de pesquisa, né? Mas eu acho que isso cada vez vai sendo mais fácil. O importante é se atrever, né? Se atrever a fazer. É especialmente legal ver que você cogitou fazer residência de infectologia, porque Matheus está lá na mentoria, a gente está discutindo alguns tópicos de inferência causal. Exato. E o centro da inferência causal é o contrafactual, né? A lógica que a gente usa. Então, você está de frente para o seu contrafactual aqui, foi né? exatamente o que eu pensei. Eu não vou falar, deixa o Pedro falar isso aí.
Pois é, então, você tá vendo Cara, o mundo devia que... ter camiseta preta. Exato, tá, igualzinho, que isso, cara. mano? Pois é, você tá com o triângulo pra baixo, ele tá com o triângulo pra cima, tá vendo? Você viu, né? É de fato o contrafactual Exatamente. tá aí do seu lado. Gente, não foi combinado, tá? Só pra... E aí você começou, então, a fazer pesquisa e começou a analisar dados. E uma coisa que eu Sim. vejo que é muito comum na análise de dados, quando as pessoas estão planejando, começando ali seus primeiros estudos, é justamente de não planejar, né? E simplesmente pegar e fazer e sair analisando e tudo mais. Como que foi isso na experiência de vocês? Assim, no início, qual nível de consciência vocês tinham em relação ao que vocês estavam fazendo e o quanto que o aprendizado veio antes de fato, executar as coisas? Pode falar. Ok. Pode falar, Fred. Fala em seguida. Então, eu acho que primeiro a gente tem que ler trabalhos, tem que ler projetos de pesquisa, tem que saber interpretar, né? Medida de associação, ter uma ideia. Eu lembro que o doutor, que já mencionei, Carlos Conde, foi o primeiro a me falar do valor de P. Uhum. Eu estava em terceiro semestre de medicina, né? E aí você começa nossa, que legal, então existe uma associação. Então, como que eu documento isso? Então, você lê, interpreta, e depois, quando você percebe que você também pode identificar essas associações, né? Isso já é um caminho sem volta, eu acho. Bom, né, tem que ter um pouquinho de vocação, mas é por aí, né? E o quanto foi natural para você de se aprofundar ou só fazer? Porque, assim, tem a execução e tem o conhecimento, né? O quanto que foi execução e o quanto que foi entender antes de fazer? As duas coisas têm que ir crescendo. Eu permanentemente estou aprendendo coisas e estou percebendo que tinha coisas que eu achava que sabia que não sabia. Justo. Todo dia. É incrível, Nossa, né? mas uma coisa importante é que a gente sempre deve tentar fazer do melhor jeito, né, com o que sabe. Se você sabe que isto por aqui não é o melhor caminho, então segue o melhor caminho que você conhecer. Não se sinta mal se errar e retrospectivamente, olha, aquela pesquisa eu devia ter feito tal coisa, né? Nossa. Eu devia ter feito tal coisa. Não, você fez o que dá para fazer com seus conhecimentos. Quer dizer, isso não pode travar você. Você tem que continuar caminhando. Tem que ter autocrítica, né? Tem que ter autocrítica, tem que saber que todos os métodos têm seus erros. E conhecer as limitações. Às vezes, dessas mesmas limitações, saem ideias também. Vou comparar este método agora de outra forma. Agora vou comparar esta abordagem com outra. E isso também é interessante. E dá material até para ensinar didático. Então, isso é muito bom. E eu acho também que é muito uma questão de evolução, né, Fred? Porque às vezes você pega um paper que você estava trabalhando, você fez lá alguma análise, fez uma regressão um pouco mais simples e tal, publicou. E aí, estudando, você vê que tinha uma regressão que talvez encaixasse melhor ainda naquele paper. E aí, para um próximo, eventualmente, falar, olha, então eu já sei que talvez nesse próximo essa aqui fique melhor do que aquela outra. E esse é um ponto extremamente importante, que é você buscar progredir e se preocupar ativamente com isso, né? Exato. Que é algo que eu vejo que as pessoas, quando buscam aprender os métodos, tipo assim, aprendi regressão linear, aprendi regressão logística, aprendi uma regressão de Poisson. Se você focar demais na ferramenta, isso limita demais o progresso, né? Porque você não está pensando assim, e agora? Será que isso está apropriado para o meu estudo? Exatamente. Que é você olhar para si mesmo e pensar, eu posso não estar fazendo da melhor forma, né? E você está bem ativo, né, Matheus? Ultimamente você tem feito vários estudos, tem feito algumas publicações também. Como que tem sido esse processo para você? Assim, pelo fato de eu estar na residência também, tá bem cansativo, né? Porque é praticamente uma dupla jornada. Você tem a residência e você tem a parte de pesquisa. E eu tô praticamente eu tô trabalhando com o meu orientador da minha universidade mesmo, que é a Universidade de São Francisco, na USF. E eu tô trabalhando com uma professora agora aqui na Unifesp também. Então, eu tô trabalhando nesses dois grupos. Com o meu professor lá da minha universidade, a gente trabalha mais com base de dados mesmo. Então, DataSUS, bancos de dados que a gente tem do próprio hospital e também bancos de dados que são públicos ou que você precisa solicitar acesso para fazer. E aqui na Unifesp eu trabalho mais parte laboratorial mesmo. Só que como eu já trabalho com banco de dados, eu tô mais tentando arrumar os bancos de dados, ver análise estatística, essas coisas. E, assim, tá sendo muito bom, cara. Porque eu tô exatamente onde eu quero estar, fazendo exatamente o que eu quero fazer, com as pessoas que eu quero fazer. Maneiro. É cansativo, você fica puto muitas vezes, às vezes não dá certo. Mas, assim, é muito gratificante. E quando que você começou? Como que foi a sua jornada de aprendizado até agora? Cara, assim, a minha primeira iniciação científica foi no primeiro ano da faculdade. Foi uma iniciação científica
praticamente laboratorial, foi um cross-sectional study que a gente viu microRNA e epilepsia. E, cara, eu apanhei tanto naquele tempo, mas tanto. Porque eu não tinha ideia de método, não tinha ideia de método, assim. Pra mim era fazer no laboratório, fez, tá feito. Não sabia que tinha diferença, não sabia testes, eu não sabia nada. Tanto que, assim, quando a gente terminou, eu fiquei muito bravo, porque a gente teve uma rejeição. Eu falei, como que eles rejeitaram se o trabalho tá legal? Trabalhei pra caramba, né? Eu fiz muita coisa, os caras rejeitaram, mas assim... depois a gente vai aprendendo e tudo mais. E assim, eu tive uma mudança muito grande de trajetória, digamos assim, de especialidade. Porque eu comecei na neuro, eu gostava muito de neuroclínica. É o contrafactual, tá vendo? Antes de você tomar a decisão sobre a residência, você também fez pesquisa em neuro e começou pela neuro. Você viu, Ele né? também. Você viu, né? Tá vendo? O contrafactual, É igualzinho, né? o momento zero. O momento zero da randomização foi: peguei o diploma. E agora? Antes disso, é tudo igual. Tudo igual. Continue. Aí eu vi que, assim, a neuro não era muito pra mim. Eu não curtia muito a parte clínica, né? A parte de pesquisa até era legal, mas eu não curtia a parte clínica. Aí eu teve uma época que eu gostei de cardio, tanto que eu fiz IC com o pessoal do Incor aqui, com a doutora Aida, ela maravilhosa. Também eu trabalhava de novo com banco de dados. Mas aí eu vi que eu não gostava do dia a dia da cardio. E aí, na Infecto, veio a pandemia da Covid, eu comecei a atender na Infecto, eu gostei muito do dia a dia, eu gostei da pesquisa, e aí juntei o útil ao agradável. E no começo foi muito difícil, porque eu não tinha noção nenhuma de banco de dados. Então, eu acho que você já passou por isso também. Então, você pega um banco de dados, aí você faz, aí você vê que você esqueceu 3 variáveis. Aí você tem que voltar todos os prontuários de novo, para ver só aquela variável. Então, eu acho que assim, um pouquinho de tentativa e erro ali foi o meu processo. Mas aí eu tive orientadores muito importantes para mim, que me ensinaram bastante. Legal. E aí, esse processo, então, sua primeira IC foi no primeiro período? Foi no primeiro período. E depois, ao longo da faculdade, como foi a linha do tempo? Eu fiz iniciação científica em todos os períodos em todos os anos que tinha para fazer iniciação científica eu fiz. Teve um ano que eu fiz, inclusive, 2. Uma com bolsa e uma sem, né? Porque não podia acumular. E durante a faculdade, eu tive bastante publicação, principalmente por conta da Covid, né? Então, a gente trabalhou bastante com Covid. Eu tive 2, 3 publicações em neuro, uma em cardio, e o resto foi praticamente Covid. E uma outra área, assim, que eu gosto bastante, mas a gente tem algumas publicações disso também, que é metaciência. Então, fazer pesquisa sobre pesquisa eu acho bem legal, mas está um pouco parada porque a gente tem outros projetos na frente. Legal. Foi mais ou menos nessa pegada. Legal. Falando em pesquisa em Covid, hoje o meu artigo com o professor Fred foi o primeiro artigo que eu chamei ele para colaborar. Foi publicado exatamente hoje, no dia dessa gravação. Parabéns. Estou muito feliz. E ele é numa pegada de metaciência também. A gente avaliou os desfechos compostos em ensaios clínicos de Covid. Eu acho que eu já te mostrei pelo menos uma prévia desse artigo em algum encontro lá da mentoria. A gente já discutiu, depois a gente fala dele com mais calma, mas estou muito feliz, porque foi um trabalho que tomou tempo, um negócio bem detalhado, um tema muito específico, e finalmente foi publicado. E que, assim, é um tema que o professor gosta bastante também, né? A questão de desfecho composto. É muito interessante, porque utiliza um método que depois a gente pode conversar sobre isso, mas é uma proposta para avaliar os vieses associados a desfechos compostos. Então, é um tema muito interessante. O que eu queria falar, agora que você estava falando, que é uma regressão, né, na escolha de métodos, uma coisa que me dá paz de espírito quando eu percebo que existiam outras abordagens para a pesquisa, é que não necessariamente que existam outras abordagens quer dizer que tua análise está errada. Né? Exatamente. Existe a ideia do estimando, né? Que por exemplo, se você faz uma regressão logística e calcula os rétios, esse é um estimando, né? Mas calcula riscos relativos, é outro estimando. A razão de hazard, né, o hazard ratio, é um estimando diferente. Avaliam, é como numa corrida, uma fotografia ou um filme, que são perspectivas diferentes. Então, não necessariamente uma abordagem está errada e outra está certa. Exato, né? O importante é entender o método. Sim. Se você entende o método e sabe até onde pode chegar com a interpretação, aí isso evita, sim, eventuais questionamentos. Mas é isso, né? Você se debruçar, tentar entender o método. Não precisa conhecer muitos. Isso que eu falo para meus alunos sempre. Você não precisa conhecer todos os métodos, porque não temos cabeça para isso, né? Não dá.
Mas, pelo menos, aqueles que você mexe, né? Conheça bem, saiba até onde interpretar, tenha esse cuidado, né? Fala de odes, né? Não fala de... Exato. Utilizar Sim, o termo chance, correto aí. Aham. E, às vezes, menos é mais, né? Às vezes, não precisa escrever, você acaba escrevendo muita discussão e acaba se enrolando, acaba se Exato. comprometendo demais. Né? Não, e assim, realmente acontece de às vezes a gente ficar preocupado em relação ao método e um erro muito comum, não diria que é necessariamente um erro, porque a gente precisa aprender a lidar com as ferramentas, mas uma coisa que eu vejo acadêmicos, principalmente, que estão no começo da jornada fazerem e que eu contra-recomendo fazer, é a pessoa começar a estudar por tutoriais, né? Que é pegar um vídeo no YouTube, por exemplo, como fazer tal coisa. E aí você vai ter um passo a passo, e aí esse passo a passo vai te mostrar, você vai fazer assim, vai fazer assado, beleza. Aí sai o seu modelo de regressão logística, por exemplo, você fez um modelo multivariado, colocou várias variáveis, cada uma vai ter um coeficiente. Como que você interpreta cada um daqueles coeficientes? E aí você vai ter, para o aumento de uma unidade em tal variável, o desfecho vai variar dessa maneira. Regressão linear, transformação que for, ok. Mas a finalidade do seu estudo é fazer predição, a finalidade é causalidade, né? Fazer inferência causal. O modelo que você usa é o mesmo, só que a interpretação é completamente diferente. E se você perde essa parte conceitual e foca demais na ferramenta, por mais que você conheça inúmeras ferramentas, que você tenha um repertório muito bom, o que acaba acontecendo é que você está usando uma ferramenta muito boa, está dirigindo uma Ferrari na zona rural de Minas Gerais. Exato. Porque o terreno em que você está aplicando aquela ferramenta muitas vezes não permite, não por conta da pesquisa em si. Às vezes a ideia é boa, às vezes o estudo é até bem desenhado, mas você está aplicando o modelo sem estar completamente consciente de qual que é o objetivo com aquele modelo. E aí você pode aplicar o melhor modelo, que tem as melhores propriedades, é mais eficiente do ponto de vista estatístico e tudo mais, só que um cenário que não é o cenário mais adequado para isso. Não, sim, eu acho que é importante a gente não ter medo de experimentar também. Mas tem que conhecer primeiro os fundamentos, tem que ler um pouquinho, discutir, ter espaço de discussão com outros pesquisadores. O tutorial é já para você encontrar os comandos. Você, já entendi, por exemplo, sei já o que tenho que fazer. A ideia de uma análise multinível. Já sei por quê, já sei o problema do erro. Entendi a questão da correlação entre observação. Tá. Como é que o comando? Aqui está o tutorial. Exato. Aí sim, mas depois de você saber por quê, para quê e até as limitações de cada um dos métodos. Ele recebe uma atenção muito desproporcional que, de fato, deveria receber muitas vezes. Né? Eu acho que o pessoal fica muito mais preocupado em saber como fazer do que se aquele método realmente é plausível para o que você está analisando. Né? Nossa, eu vou fazer uma regressão, vai ser muito difícil de fazer, então eu já tenho que saber todos os comandos. Fala, calma, vamos ver qual regressão, se a regressão realmente é efetivo para avaliar isso. Pensa no que você está fazendo. Exato. Né? Você não é um robô, cara, vai na boa. Um método que eu acho que recebeu atenção desproporcionada, por conta que tem um nome bonito, é o Propensity Score. Concordo. Eu não sou fã de... Desculpa, Pedro. Desculpa, eu não gosto. Não, ele recebeu atenção desproporcionada porque tem um nome muito bonito. Deveria ter uma ponderação pelo inverso da atenção, né? Esse é outro nome bonito. Esse nome é bonito mesmo, tá vendo? Ponderação pelo inverso da probabilidade também é um nome bonito. Não, mas é verdade que do ponto de vista estatístico, ele às vezes... Inverse Probability of Treatment Weighting, né? É isso mesmo. IPTW. IPTW. É isso. Mas, de fato... é uma sigla bonita. Exato. Não, Nossa, e o pior, difícil, faz parecer sofisticado, né? Não é? E faz parecer que ele é o gold standard, né? O standard, assim, referência. Eu escutei falar de um pesquisador, que não vou citar, né? Quando vê sou Era eu, tá ligado? Não, falou o seguinte, aqui fizeram com um banco gigantesco, fizeram um ajuste, utilizando regressões, e não encontraram uma associação entre A e B. Depois fulano de tal fez, agora sim, com o Propensity Score, e também achou a mesma coisa. Mas é um método mais refinado. Né? Mais refinado por quê? Né? Então, o Propensity Score, se a gente começa a debruçar o que ele pretende, né? Pretende resumir toda uma quantidade de variáveis associadas com uma exposição. Né? Só que ele
consegue ajustar ou controlar, né, o fenômeno de confusão, o confundimento, os confundidores, na medida que essas variáveis incluídas nesse propensity score realmente estejam associadas com o desfecho. Porque se não estiverem associadas com o desfecho, só atrapalha, até gera problemas, né? Mas ela não considera o desfecho no modelo, né? Ela não considera, não. Aí o desfecho desse modelo, que é a variável dependente desse propensity score, é a exposição. Mas então não é a melhor forma, a verdade, porque o ideal seria, a verdade, o melhor seria ter muitos dados, muitos desfechos e fazer uma boa regressão bem ajustada, é o melhor. Mas qual é o papel do propensity score? Também não estou falando que não tem um propósito. Sim. Tem um propósito. Quando não tem muitos desfechos e, portanto, bom, essa para mim é a principal. Quando não tenho muitos desfechos e haveria um sobreajuste se eu coloco muitas covariáveis. Aí o propensity score acaba sendo uma alternativa, porque geralmente para a exposição tenho mais observações e eu consigo então ter um modelo... Mas pela redução de dimensionalidade das covariáveis. Isso, por essa você falou tudo, pela redução da dimensionalidade. Então, uma coisa... Para certas situações, não vou falar que não serve, tem sua lógica, mas não é que seja superior. Se você tiver um banco gigante com muitas informações, e geralmente, quando a gente faz compara os métodos, não tem diferença. Mas o nome é tão bonito, né? Exato. E isso acontece muito. Bom, né? No título, assim. Isso acontece muito em pesquisa, né? Especialmente porque o controle para confundimento, via de regra, ele é feito com modelo de regressão. Então, se você faz algo diferente, implicitamente, você está comunicando com a mensagem. Eu sei fazer algo diferente. Vejam como eu sei algo diferente. Né? Propensity não serve para aquilo, mas você fez e falou, tá vendo? É diferente da regressão. Vira título. Exato. Né? Exato. Você põe no título, né? E é perigoso que as pessoas, muitas vezes no ambiente médico, elas não têm um letramento científico tão avançado. Então, tipo, ainda que a pessoa olhe e fique com o pé atrás, e fique meio tipo assim, pô, não sei se tá certo, muitas vezes quem vai questionar não se sente convicto o suficiente para questionar, porque vira um negócio assim, eu vou apertar tal pessoa. Tá, mas se ela me apertar de volta, eu vou tremer. E aí fica um negócio meio tipo assim, eu não vou falar nada não, porque se eu falar alguma coisa, vai sobrar pra mim no final das contas, né? E aí as coisas acabam que vão indo. Né? E por isso que é importante você estar preparado, né? Entender bem da teoria, das limitações de cada método. Entender o método. Uma coisa que também acho interessante, até engraçado, vocês ouviram falar daquele surprise que inventou Greenland e Rodman. Estamos falando de aquele valor surprise para... É o S-index, alguma parada assim? Nossa, o negócio, o surprise é uma tradução do valor de P para chances, do tipo, a probabilidade de você jogar uma moeda e cair sempre cara... Para tornar mais intuitiva a interpretação. Então, é tornar mais intuitiva o mesmo valor de P, mas não muda nada. O significado é o mesmo. É a mesma coisa. É um onanismo mental. Desbancaram as xícaras de chá do Fischer. Foi Fischer, né? Foi da bruxa lá, né? Essa mesmo. Desbancaram o cara, então. Então é isso. Mas é a mesma coisa, não traz informação adicional. É engraçado. Pois é, e junto nesses negócios aí de ter termos gatilho e coisas que encantam e que geram reações imediatas, eu acho que tem uma injustiça muito grande em desfavor dos estudos observacionais, né? Porque se você vai em qualquer reunião clínica, você tem uma diretriz para uma determinada conduta. E aí, nessa diretriz, você vai ter lá níveis de recomendação, força de recomendação. Aí tem uma tabela no início de toda a diretriz. Você tem nível A, nível B, nível C, ou então 1, 2, 3, como queira chamar. Sempre o nível mais alto vai ser o ensaio clínico, bem conduzido, etc, etc, tal. E eu não estou aqui para falar mal de ensaio clínico, afinal, adoro ensaio clínico. Só que, se você for numa apresentação, em um congresso, o que quer que seja, a primeira coisa que a pessoa fala quando vai citar um estudo observacional é... Pô, mas é um estudo observacional, né? Meio que tipo assim... Desmereceram, né? E, na verdade, eu vejo que o problema, muitas vezes, não é o desenho de estudo em si. Mas sim o fato de que a pessoa se prende à primeira interpretação que vem, que é um estudo observacional. Logo, tem um monte de recomendação, que é o motivo pelo qual, por exemplo, o Grade começa a avaliar estudo observacional de baixo, enquanto ele começa a avaliar estudo randomizado de cima, né? E as ferramentas de avaliação de risco de viés seguem uma lógica mais ou menos semelhante. E aí as pessoas se prendem a essa impressão imediata do estudo observacional e ficam por isso mesmo.
Quando, na verdade, no estudo observacional, você tem uma riqueza de detalhes muito grande, especialmente em aspectos metodológicos, como viés de seleção, confundimento, coisas que você acaba se preocupando muito menos no estudo randomizado, porque você tem um controle muito melhor sobre diversas etapas do processo. Só que muitas questões, ou a randomização não é factível para resolver, ou então você simplesmente não vai conseguir fazer um estudo randomizado nos próximos 10 anos. Ainda que você pudesse fazer, às vezes vão existir perguntas mais urgentes, perguntas que a indústria está mais interessada, que o ministério está mais interessado em responder. Ou às vezes é ético, né? Exato, ou às vezes é uma exposição que você simplesmente não consegue controlar. Exato. E nessa acaba que o estudo observacional, em qualquer reunião, qualquer apresentação, mas é estudo observacional, né? Mais uma coisa. Tem desfechos que acontecem com menos frequência, que você só vai poder avaliar quando a intervenção for aplicada em massa, no né? dia a dia, em grandes populações. Não dá para você ter um ensaio clínico eternamente até que se apresentaram todos os desfechos. Imagina financiar o SR para 1 milhão de pacientes. Exato. Necessariamente você precisa de estudos observacionais para avaliar todos os efeitos de uma intervenção. Exato. E aí, se você se prender à ideia de que o estudo observacional não vai servir para você fazer uma avaliação de causalidade, por exemplo, você vai acabar sempre tomando uma decisão aquém daquela que você pode. Mas não porque o estudo em si é ruim, mas porque você não consegue fazer uma interpretação adequada. E o professor Fred tem uma experiência muito grande com estudos observacionais, ele lidera o núcleo de diferença causal em epidêmio lá da USP, do qual faz parte como aluno dele. E eu gostaria de saber, professor, o que dá para a gente fazer, onde dá para a gente chegar com o estudo observacional? Por quê? Eu vejo essa tendência de inferência causal com estudos observacionais. Tem o grupo lá do Miguel Hernan, tem a gente aqui no Lince estudando bastante isso também, entre outros grupos no Brasil. Só que a pergunta central, uma coisa que me incomoda é, será que um dia a gente vai conseguir falar, beleza, com base nesse dado aqui, a gente já sabe que tal tratamento funciona, por exemplo, com base numa base de dados, estudo observacional, a gente não precisa mais de um ensaio clínico, por exemplo. Você acha que a inferência causal em algum momento vai suplantar essa necessidade? Ou é um ponto em que talvez seja utópico demais a gente chegar? Bom, eu sou meio circunstancial com minhas respostas, então vou começar falando que existe um livro que eu gosto muito, recente, acho que saiu em dezembro de 2020 ou 2021, princípio de 2021, que é Modern Epidemiology, epidemiologia moderna, né? A última versão está Rodman, está Lash, Van der Wiel, né? Os primeiros capítulos são capítulos sensacionais e tem uma analogia que eu amei nesses primeiros capítulos. Acho que foi no primeiro capítulo. E a seguinte analogia. O epidemiologista é as causas como um médico as doenças. Uhum. Como assim? Um médico quer identificar doenças. O epidemiologista quer identificar causas, né? Quer diagnosticar causas. As doenças se manifestam com sintomas e sinais. O médico pode fazer o quê? Bom, a analogia do livro não chega tanto lá, né? São coisas que eu fui adicionando. Então, Hotman adaptado por Mas assim, a doença se manifesta, o médico solicita exames, um RX, né? Se quiser diagnosticar tuberculose, um RX, baciloscopia, cultura, TRM, etc, etc, etc. O epidemiologista faz o quê? Um estudo transversal, uma coorte, um caso sem controles, um ensaio clínico, todos esses desenhos é como se fossem testes diagnósticos. De fato, tem vários artigos que têm essa perspectiva de ver um estudo epidemiológico como um teste diagnóstico e a causa, né, ou aquela associação realmente causal seria aquilo que quer ser identificado. E isso tem falsos positivos e falsos negativos, né, respectivamente, erro alfa e erro beta. Então, é bem interessante ver dessa maneira, né? Por exemplo, a sensibilidade para identificar causas que realmente existem é o poder de uma pesquisa, né? Aí a taxa de falsos positivos, o erro alfa, etc. Quer dizer, é possível ver dessa forma.
Então, assim como um médico, às vezes, pode identificar uma doença só olhando no RX, aí tá na cara, né? Então, talvez em algumas situações, esse desenho, um transversal, dá para identificar. São tão evidentes, se manifesta tanto a causa, que uma pesquisa com um desenho, qualquer desenho, possível identificar. Lembro esses professores clássicos de medicina, que eram muito bons em semiologia, né? Eles olhavam na cara da pessoa e falavam, essa pessoa está, né, com tuberculose. Tinha um sinal que, não sei se vocês conheceram aqui, lá, beleza alabastrina, beleza de alabastro. Esses só os clássicos conhecem, mas assim, lembro um internista olhando para uma moça, eu juro que aconteceu assim, ele falou, tem a beleza alabastrina. O que é isso, professor? Essa moça tem tuberculose. Estavam estudando um líquido pleural. Só olhando ali. Olhando, o que é a beleza alabastrina? Os cílios ficam grandes, né? Fica afinada, e uma moça jovem, né? Se veia mais bonita e tal, e o médico falou, essa é a beleza alabastrina. É um sinal clássico que só os semiologistas, assim, né? A velha guarda conhece, assim, né? Aquela pessoa que abre o livro de 1700 para ler. Exatamente. Nome dos epônimos, né? Cara, e era tuberculose mesmo, né? Caraca. Trataram e a beleza foi embora. Droga. Mas, veja que... então, a analogia é interessante, porque às vezes as causas são tão evidentes que você consegue identificar no estudo ecológico. Tipo, essa correspondência entre a distribuição da epidemia de Zika e microcefalias, né? Então, um estudo ecológico já fez uma boa sugestão. Onde está tendo mais caso de um é onde tem mais caso de outro. Exatamente. Não necessariamente com dado individual dos pacientes, mas já gerou... Exatamente. Isso levou já a levantar algumas hipóteses. A observação clínica, que eram casos. Descrição de casos. Isso não tem grupo de comparação. Já sugere que talvez, né? Já depois que o caso controle, que a coorte, né? E foram se somando as evidências. Lógico que é pretensioso pensar que um único desenho vai levar, né, de forma contundente a identificar causas. Mas não tem essa coisa, e eu sou bem contra aquelas pessoas que afirmam que tem desenhos bons para causalidade e tem outros que não podem falar de causalidade. Faz a pirâmide de evidência. Exato. Então, talvez alguns desenhos são mais desafiantes. Isso também, citando o livro de epidemiologia moderna, os estudos de causas e controles, por exemplo, apresentam mais risco de vieses ou mais chances de que o pesquisador erre, né? Dá mais chance o pesquisador para errar. Mas isso não quer dizer que a gente não possa identificar informação tão boa quanto uma coorte, né? E uma coorte bem feita até que pode dar resultado, emular, né? Resultados que seriam obtidos em estudos experimentais. Então, eu não dividiria, né, como estudos que podem definir causalidade de forma isolada e outros que não. Né? E na verdade, enquanto as pessoas acabam terceirizando, de certa forma, a decisão de o quanto que eu vou usar essa informação ou o quanto que eu não vou usar a informação para o desenho de estudo, gosto de pensar numa pirâmide de evidência invertida, em que, na verdade, as coisas são mais difíceis de serem interpretadas e de você buscar a informação que realmente precisa, conforme o desenho tem mais limitações. Então, se você entende muito bem um estudo de caso-controle, você vai buscar uma informação ali que pode ser tão valiosa quanto seria de um ensaio clínico muito bem desenhado. Qual que é a diferença? No ensaio clínico, os autores já fizeram o trabalho todo por você. Eles já randomizaram os pacientes, o negócio tá bonitinho, fizeram... Você não precisa de um ensaio clínico muito complexo para ele ser bem feito, para ele ser bem desenhado. Se você fizer o feijão com arroz de um ensaio clínico, é lógico. Na condução, eu já fiz estágio em Aero aqui em São Paulo, a condução é meticulosa, o processo é muito difícil. Mas o desenho de um ensaio clínico não é tão difícil. Pode ficar, pode fazer um estudo adaptativo, estudo tutorial, etc. Não é dizer que não possa ser complexo, mas o esqueleto é muito simples. Agora, se você quer fazer um estudo bom de coorte, se você quer fazer um estudo bom de caso-controle, um estudo bom transversal, daí você tem que fosforilar. O bicho pega. E aí, o que acontece? Se você fala, esse estudo não é bom porque ele é uma coorte, porque ele é um caso-controle, porque ele é um estudo transversal, você não está falando que o estudo é ruim. Você está falando que você não sabe interpretar. Porque, beleza, não é bom,
Se eu começar a te apertar, você vai ser capaz de me falar por que ele não é bom? Ou você... Porque tem confundimento. Pô, beleza. Parabéns. Eu ajusto. Eu ajusto. E aí? Depois. Não, você pode não ter ajustado para alguma coisa. Ah, parabéns, você falou um problema de todos os estudos observacionais. Então não devo fazer estudo observacional. Vou jogar todos os estudos observacionais no lixo, então só a RCT serve. Vamos randomizar a gente para fumar, então. Esse é... Sacou? Então, pô, eu acho que as pessoas são injustas, assim. A comunidade médica é injusta e se prende muito ao termo gatilho que é observacional, tem limitação. O retrospectivo é outro, né? Mas é um estudo retrospectivo. Pô, você tem um banco de dados muito forte, cabuloso, qualidade de dado lisa, boa, né? Bem... verificação de qualidade, o negócio feito perfeitamente, como foi o caso, por exemplo, do estudo que o professor Fred publicou recentemente. E aí você vai falar, não, o estudo é de uma base de dados retrospectivo. Não serve. Tipo assim, não, beleza, então. É como se as pessoas estivessem lá, dando duro, fazendo trabalho, na moral, pensando, estudando muito, e o trabalho dela não valesse de nada. E não é dizer assim, então tem que valer só porque a pessoa tá dando duro. Não, mas é porque realmente aquilo que ela tá fazendo ali é uma coisa que tem valor. Sim. E que são abordagens direcionadas para minimização de viés, para você chegar mais perto de conseguir estimar o que você realmente quer estimar. E isso é muito mais desafiador em um cenário que você tem limitações associadas à coleta de dados, desenho de estudo, do que quando você tem dinheiro e pode simplesmente pegar e randomizar os pacientes, esperar as coisas acontecerem e comparar os números depois, no final, usando um teste T, um aqui quadrado e pronto. Acabou. Esse dado, logicamente, ele é confiável. Sim. Você nem precisou fazer um negócio super sofisticado. Uma coisa que assim, nos lugares em que eu atuei, assim, e falando agora de médicos que eu conheço, que eu convivo, médico tem muita dificuldade de interpretação de evidência. Isso, assim, é um fato. A maioria dos médicos que eu conheço, eles não têm uma interpretação tão correta, assim, de evidência. Às vezes não sabe, tem dificuldade de interpretação de artigo. E a maioria das coisas que eles leem são ou RCTs ou guidelines. Por quê? Porque quando eles vão ler algum estudo observacional, eles têm aquela mente mais imediatista no sentido de que, o P ele foi estatisticamente significante ou não foi. Mas se é um estudo observacional, tem viés, então eu não vou confiar. A maioria não vai muito além disso. Tipo, beleza, quais vieses estão atrelados a esse tipo de estudo específico com essa população e que o autor, ele se preocupou ou não se preocupou para corrigir para isso? E se ele se preocupou, será que esse dado é realmente confiável? Não passa muito disso. Tipo, a pessoa esquece que viés tem direção e magnitude. Exato. Ou seja, você tem que ser capaz de olhar e pensar, pode estar enviesado nessa direção e pode estar enviesado em tal magnitude porque eles não controlaram para tal coisa, por exemplo, que não consideraram uma coisa no desenho. Mas a regra é que as pessoas não pensem nisso. Tem viés. Exato, acabou. Estou me eximindo da responsabilidade de fazer uma interpretação detalhada aqui do estudo. Né? E é triste, porque assim, muitos estudos observacionais, como do próprio professor Fred, da tuberculose, cara, eles são de uma delicadeza impressionante, que dá gosto de ler. E assim, as pessoas perdem a chance de poder ler isso, né? De poder contribuir para a prática clínica, sabe? Exato. Isso é muito porque também o médico está muito focado na assistência, né? Não é uma culpa só da pessoa. Isolada, sim. Mas é uma coisa sistêmica. O médico vai receber para atender pacientes, ele quer proporcionar o melhor cuidado, só que são poucas pessoas que têm esse gosto por pesquisa, que olham e falam assim, nossa, peraí, deixa eu estudar aqui o método de estimação robusta do erro padrão na regressão de Poisson. É exigir demais das pessoas também. Mas existe um certo nível que deveria estar mais presente, né, e ser mais frequente entre os médicos e profissionais da saúde, e infelizmente eu considero também que a gente está muito aquém. E que o mais comum é que as discussões científicas, principalmente quando estão em estudos observacionais, sejam muito mais limitadas do que deveriam ser. Em relação a esses estudos, professor Fred, recentemente só publicou, na verdade está como preprint, né, esses estudos sobre a busca ativa de tuberculose, e tem um estudo muito interessante que eu gostaria de discutir antes desse, em que vocês estimaram a eficácia de uma das vacinas para dengue lá no Paraná, a partir de bases de dados do DataSUS e outras bases de dados que já são mantidas sem que seja necessariamente um desenho a priori de um estudo específico. Né? Ou seja, vocês fizeram um estudo observacional para estimar a eficácia de uma vacina. Uma pessoa que não sabe interpretar um estudo observacional e que está presa ainda a essa questão de observacional logo viés, vai pegar esse estudo e falar, não, mas é observacional. Não ligo para ele. Só que eu li o estudo, né? Essa que é a diferença. O Matheus também leu o estudo. E aí, se você pega para ler o estudo, e aqui um abraço para o professor Clóvis de Barros Filho, se você tem brio para pegar e ler o estudo e tentar entender o que está escrito ali, você vai concluir duas coisas. Primeiro esses caras não estão de brincadeira. Justo.
E segundo eu sou muito burro. Porque eu não tô entendendo nada do que eles fizeram aqui. Então, ter contato com estudos, como o professor Fred falou, é uma forma muito boa para você expandir o seu repertório. Ainda que você não entenda tudo, uma coisa que eu gosto de fazer é pegar um estudo, ler hoje. Aí eu estudo um pouco, vou vivendo minha vida numa boa. Depois de 2, 3 anos, eu pego aquele estudo de novo. E é uma métrica de progresso para mim. Eu leio o estudo de novo e pô, eu já não sou a mesma pessoa que eu era na primeira vez. Porque agora eu entendo muito mais. E nessa, quando eu tava lendo o estudo, eu pensei, cara, eu ainda tenho muita coisa para aprender. Eu vou aprender, porque felizmente eu tenho o WhatsApp do primeiro autor, então qualquer coisa eu posso mandar uma mensagem para ele aqui, sexta-feira, 11 horas da noite, professor, me explica isso aqui. Só que, ao mesmo tempo, eu tô sempre olhando e pensando, putz, por mais que eu estude, por mais que eu tente dominar as técnicas aqui, entender os métodos e tudo mais, ainda vai sobrar sempre um espacinho. Então, professor, como que foi para você para chegar nesse ponto de conseguir desenhar um estudo com tamanha sofisticação, um negócio que foi muito caprichoso mesmo, e principalmente de ter a ideia e a sacada de que, olha, eu tenho acesso a esses bancos de dados, essa é uma pergunta que é interessante ser respondida, dá para fazer com esse banco de dados, e o desenho de estudo, eu tenho conhecimento suficiente para, dado esse banco aqui, traçar métodos que consigam responder essa questão de uma forma pouco enviesada. Por quê? No final, você investiu muito tempo, né? E muito conhecimento, muito neurônio naquilo. Então, como que foi o processo da concepção desse trabalho até você chegar ali no método final e o artigo na forma que ele está publicado agora? Bom, primeira coisa, não espere você ter todo o conhecimento para se atrever a fazer uma pesquisa, né? Isso me lembra... lógico, guardando as proporções, me desculparão, né? Mas aquele meme de Isaac Newton que fala, eu também tinha dificuldade com o cálculo, né? Quando o inventei. também se me dificultava. Né? Então, não espere você ter todo o conhecimento. Bom, essa pesquisa, na verdade, um grupo de pesquisas que foi idealizado inicialmente por um grupo da Universidade Federal de Paraná, né? As pesquisadoras Karen, Denise, Sônia, Silvia, dentro de um grupo, né, dos coautores que participaram em idear, eles pensaram em avaliar a vacina de diferentes desenhos. De fato, a gente até esteve trabalhando em 3 desenhos de estudo. E um deles era o estudo de casos e controles, né? Só que eu fui convidado a participar inicialmente, a verdade, né? Estou contando aqui, né? Os bastidores né? Inicialmente. Fui convidado a participar para assessorar temas de análise, tema de orientar os ajustes, o desenho, etc. E aí, quando começaram a comparar os casos e os controles, sem nenhum tipo fora dos ajustes básicos, dá um negócio super contra-intuitivo. É uma coisa bem estranha. Aí pareceria como se assim, os casos olha isto, os casos tinham mais vacinação do que os controles. No resultado não ajustado. Caramba. Então, daí... E então, eu lembro que a gente teve uma reunião, né, de urgência, me chamaram, tá? E aí eu falei, peraí. E eu lembrei... Quando você assumiu o projeto, quando você chegou para pegar. Depois dessa reunião eu assumi. Tá. Não, mas foi... bom, depois dessa reunião eu fiz algumas contribuições e eu acabei assumindo esse desenho, porque elas fizeram outros desenhos. Então, aí eu perguntei, mas espera, eu lembrei qual o propósito dos controles? Pensei nisso. Qual o propósito dos controles? Representar a população que deu origem aos casos. Esse é um princípio básico, é uma coisa já todos sabemos aqui. Né? Consolidado, sim. Estou aprendendo agora. Mas a gente às vezes esquece isso. Então, eu perguntei, vocês têm, por acaso, a cobertura vacinal na população? Falou, temos. De fato, a equipe deles tinha feito até um descritivo da distribuição da cobertura. Então, por que não comparar com essa cobertura ao invés com os controles? Genial.
pensei, né? E, de fato, essa seria a ideia de caso coorte, que é um desenho lindo. Você tem todos os potencialmente expostos. Todo pega mundo, os casos. imagina você comparar todos os casos com toda a coorte. O legal disso, né, é que o odds ratio dessa comparação é equivalente ao risco relativo. Isso é uma coisa linda. Eu acho isso importante. O epidemiologista é feliz com coisas simples, né? Justo, isso para você é um caso de uma doença rara, né? Maravilhoso. Aí, quando a gente viu, realmente, olha isto, a coorte a população tinha maior cobertura do que a frequência dos casos. Então, tinha que ser protetor. Então, o que acontecia? Que os controles estavam enviesados. E depois, repensando, fazia todo sentido. É que os controles, alguns deles eram controle negativo, teste negativo. Então, foi uma pessoa que foi pensada que tinha dengue, mas depois foi descartada. Como um médico, porque o médico vai tender a pensar que tem dengue se a pessoa está vacinada. Não faz muito sentido. Logo, então, existe uma tendência de que... existe uma tendência a que aqueles notificados que ficavam negativos não tinham vacinação. Porque então, a vacinação influencia na probabilidade de ser notificado, etc, etc. Então, essa era a explicação depois. É a hipótese de por que havia tanto viés. E aí o interessante é que com a ponderação, que é um método maravilhoso, muito simples, mas maravilhoso, também podíamos utilizar esses controles para que representassem a toda a população, né, considerando a distribuição, e poder fazer outras análises aproveitando a informação deles, como, por exemplo, se o antecedente de dengue modificava o efeito, né, que foi outra parte dessa análise. Então, eu comecei a brincar e eu acabei assumindo, né, a responsabilidade dessa pesquisa. O legal é que, mesmo sendo um estudo de casos e controles, a gente acabou tendo resultados muito parecidos com os observados nos ensaios clínicos. Para a vacina, dizer. Né? Que as pessoas que tinham antecedente de dengue, em elas é que servia a vacina, reduzia mais de 70% o risco. E saiu, assim, muito parecido com o resultado de ensaios clínicos. E em aqueles que não tinham antecedente, não funcionava. E foi exatamente o que a gente observou. E o acréscimo de risco de dengue 2 em aqueles sem antecedente foi algo que em algumas análises de ensaios clínicos também foi sugerido, mas nos ensaios clínicos não tinham tanta precisão. A gente se encontrou essa associação estatisticamente significativa. Porque existiam muito mais casos do que os muito estudos. Muito mais casos, exatamente. Então, a gente emulou todos esses resultados de ensaios clínicos em um estudo, né, observacional de casos e controles. E, bom, tem outros detalhinhos aí dessa pesquisa que eu realmente acabei gostando bastante também, né? Legal. Quando eu li o estudo, eu fiquei de cara, assim, eu achei maravilhoso. E dá para ver que vocês pensaram muito em cada aspecto, né? Então, tem essa questão, por exemplo, da ponderação para aparecer com a população. Tem a questão dos confundidores também, que acaba sendo importante. E uma coisa que me pegou muito ali e que eu fiquei muito curioso foi o acesso às bases de dados. De você olhar para a pergunta de pesquisa e falar, olha, existem bases de dados que já são coletadas rotineiramente pelo Estado, né? Seja pelo Ministério, seja ali pelo Estado do Paraná. E os dados que eu tenho nessas bases são suficientes para eu conseguir responder essa questão. E eu sei que vocês dois já fizeram bastante pesquisa com esse tipo de base de dados, né? Que são dados coletados rotineiramente, mas não dentro de um serviço necessariamente, mas sim do sistema de saúde. Como que vocês vão do processo de ter uma ideia até verem se aquilo é viável e executarem a pesquisa a partir desses dados? Porque aquela base você não tem como ligar, por exemplo, para o médico assistente do lugar e falar, dá para coletar esse dado? Não, é o que você tem ali e pronto, né? Então, como que é esse processo para vocês? Bom, nesse caso, né, para continuar com esse exemplo, houve um mérito grande da equipe da Universidade Federal de Paraná, né, a professora Karen, que tinha alunos de pós-graduação, Clara, Denise, Silva. Tem um grupo lá que eles desenharam, né, pensaram nessas bases e eles tiveram um trabalhão ligando, né, informação de vigilância com registros da campanha de vacinação, né,
E levantar todas as informações, até informação demográfica. Então, tem uma equipe, né? Não é uma coisa tão fácil. Mesmo que o dado seja secundário, dá trabalho. E às vezes eu vi que fizeram um linkage, né? E essas bases, quando são públicas, elas não têm identificadores, né? Por questões legais. É um trabalhão, realmente, mérito de toda a equipe, né? Mas, lógico, isso tem que ser complementado com análises bem planejadas, refazer, explorar. Isso é uma coisa que a gente não pode subestimar também, né? O tempo em geral em pesquisa. Não subestime o tempo que você vai precisar para análise, né? Porque sempre vai precisar de mais tempo do que você achou que precisasse. Exato. E você, Matheus, já fez pesquisa com DataSUS algumas vezes, já. Né? E já acesso, assim, mesmo a dados individuais de pacientes através do DataSUS, em bases como o Sinan, por exemplo, o CI, entre outros. E como que tem sido a sua experiência e como que é isso para você? De você olhar e falar, essa pesquisa aqui eu consigo responder com o DataSUS e tenho dados suficientes. Porque eu já fiz algumas poucas análises, principalmente para clientes lá da AC com bancos de dados do DataSUS, e não foi nada fácil. Porque os bancos têm algumas limitações, às vezes desenhar as abordagens ali fica limitado por isso, e você tem algumas fontes diferentes, tem essa questão do linkage, por exemplo. E aí eu prefiro hoje, eu confesso que eu até evito fazer, porque, primeiro, eu não tenho tanta familiaridade com as bases do DataSUS em si, e como eu já tenho muita familiaridade com estudos originais, eu falo, eu vou me prender mais a fazer aqui com base de dados próprios, porque eu reconheço a potencialidade que tem no DataSUS, mas eu não tenho expertise suficiente para conseguir explorar isso no máximo. Como que tem sido a sua experiência e como que você planeja os seus estudos nessa base? Eu vou só contar uma história antes de responder isso, que quando eu te conheci, Pedro, a gente começou a trocar ideia e tudo mais, e aí a gente tava falando de método, aí você tinha falado para mim do Fred. E aí você falou, não, tem um professor, o professor Fred, não sei o que e tal. Aí você começou a falar, e no momento eu tava fazendo um artigo de dengue também. Eu falei, mas eu conheço esse nome, eu já vi em algum lugar. Aí eu fui ver, eu tinha citado o seu artigo no meu... Eu falei, então é daí. Era só isso. Mano. E, sobre... Que moral, né? Mais uma, né? Continue. Sobre sua pergunta, Pedro, realmente trabalhar com banco de dados do SUS é uma coisa muito difícil, tá? Do Sinan, por N motivos, tá? Primeiro, porque assim, você não conhece quem tá catalogando as coisas, quem tá implementando o banco de dados, quem tá preenchendo esse banco de dados. Então, você pode ter muito erro de preenchimento. Outra coisa é que, como o Sinan ele trabalha com doenças de notificação compulsória, cara, você conhece quantas vezes você notificou alguma coisa? Eu sou estudante ainda, né? Então, exato. Mas quantas vezes você já viu alguém notificando alguma coisa? Raro. Poucas vezes. Né? Exato, poucas vezes. Então, a gente já tem uma subnotificação aí. Uma coisa que pega bastante. Outra coisa que é muito difícil, isso aconteceu principalmente com o banco da Covid, eu acho que o pessoal da USP que faz, que eles disponibilizaram um banco de dados da Covid do Brasil inteiro, que quem preenche aquilo lá provavelmente... Geralmente é o médico atendente ou alguém que estava com um paciente. Então, muitas vezes, não tem nada codificado. Então, tipo, comorbidade. Eles escrevem o nome da comorbidade. Muitas vezes eles escrevem por extenso. Muitas vezes eles põem siglas. Muitas vezes eles escrevem o nome por extenso errado. Aula de tratamento de dados lá no BCR, pessoal. Exato. Pra cima. Exato. Então, assim, a maioria dos bancos de dados que você pega, eles são exemplos de como não fazer banco de dados, porque te dá muito mais trabalho para fazer. Mas a questão as ideias, geralmente, ela vem... Ou eu tô na prática clínica, ou eu tô lendo algum paper que eu acho interessante e falo, pô, isso aqui no Brasil, como será que é? Ou eu tô trocando ideia com o meu orientador, com a minha orientadora, com alguém, eu falo, será que a gente tem esses dados aqui no Brasil? Que nem um de coqueluche que a gente tá fazendo agora, tá tendo surto, teve 9 mortes no Brasil. Eu falei, será que tem alguma coisa relacionada com coqueluche em 2024? Não tinha. Pô, então parece ser uma área de uma coisa mais exploratória, assim, uma coisa um pouco mais descritiva. Mais simples também. Então, as ideias, geralmente, elas vêm daí. Mas, realmente, trabalhar com um banco de dados que não foi você que fez, que não foi você que deixou pronto para as análises, é muito mais complexo. E outra coisa que eu, particularmente, acho que enviesa bastante se o banco de dados é público, alguém já pode ter pensado naquela ideia sua, né? Então, é aquele negócio, eu tenho um banco de dados de malária do Brasil inteiro que está disponibilizado. Vamos ver o risco de mortalidade para malária. Pô, mas... Isso aí alguém já deve ter feito. Será que ninguém... Eu sou tão gênio assim pra ninguém nunca ter pensado nisso. E aí você entra em coisas talvez um pouco mais sofisticadas. Então, talvez, eu tenho um banco de dados de malária até 2023.
será que se eu usar um Arima para fazer um modelo de predição, eu consigo ver quantas tem em 2024? Você busca fazer uma coisa que é mais rara Exato. para que você consiga aproveitar melhor um dado que é público e que, pelo dado em si, não te traria um diferencial. Exatamente. Então, assim, depende muito o seu intuito da ideia. Entendi. Isso que você falou, né? Quando um aluno está reclamando porque está difícil conseguir um dado, porque, nossa, está complicado. Eu falei, que bom, então, nem todo mundo está fazendo, né? Exato. Pensa que é mais meritório o seu trabalho, se está dando trabalho de mais conseguir o dado. Então, nem todo mundo... Vai ser mais difícil que outra pessoa esteja fazendo exatamente o mesmo, né? Maneiro. E aí, você, então, nessa experiência sua de DataSUS, e vocês dois, no caso, quanto que vocês já enfrentaram de dificuldade, assim, não necessariamente só de conseguir os dados, mas de fato, concretizar as ideias? Porque tem muita variável em todos esses bancos de dados, e eles são muito bem documentados. Só que eu senti, nas vezes que eu mexi, que, assim, poxa, talvez até pela minha capacidade de geração de ideia, mais do que pela capacidade analítica ou de desenho de estudo, eu olhei e pensei, cara, não sei se eu vou conseguir fazer muita coisa, não. E aí, novamente, eu falei, pô, não, a única explicação pra isso é... eu sou burro. Então, como que é esse processo de geração de ideia pra vocês? Olha, mais do que a questão de geração de ideia, né? A limitação do dado é importante reconhecê-la. E, para isso, é importante conversar com pessoas que estão trabalhando no dia a dia, né? Então, entender como é que são esses processos de notificação para identificar os potenciais vieses também, os problemas de informação. Conversar, né, com funcionários, por exemplo, da secretaria, do ministério, que estão trabalhando nessas áreas específicas, né? Por exemplo, no programa de controle da tuberculose, né? Tem parceiras com os quais a gente tem desenvolvido algumas pesquisas. E é muito importante conversar, olha, o que você acha desta ideia que eu tenho aqui? Será que temos informação boa para responder isto? Eu estava pensando, talvez, em utilizar os dados notificados para levantar uma coorte retrospectiva ou para fazer um transversal aqui. O que você acha disso? É importante ter essa conversa, né? E essa proximidade não apenas é importante para a questão de fatibilidade com a informação, mas também da pertinência, porque se a gente conversa, né, com essas pessoas que estão na gestão, que vão tomar decisões, a gente também pode aumentar a probabilidade de que nossa pesquisa tenha alguma aplicabilidade, algum impacto também, né, na saúde pública. Legal. E eu penso na questão dos dados, né, de como que a gente consegue chegar aos dados e essa proximidade que a gente consegue ter em relação até ao problema que o Matheus pontuou, de não ter sido você quem planejou o instrumento de coleta, não ter sido você que coletou, em estratos de distância dos dados. Então, assim, se você tem uma pesquisa que foi você que fez, você que planejou, e é no seu ambulatório, você tem como olhar o prontuário do paciente, às vezes até ligar para o paciente, examinar o paciente, você tem uma proximidade muito grande. Se você está, por exemplo, mexendo com o dado do DataSUS que está público lá e disponível para todo mundo, você tem uma proximidade que menor, né? Virtualmente é zero, porque você não sabe quem é aquele paciente, se você precisar recuperar um dado, você não consegue. Sim. Mas eu tenho visto, principalmente nessas bases de dados públicas, e esse caso do estudo da dengue do professor Fred é um caso, que existe uma forma de você pegar o dado que é completamente público e juntar ele com alguns dados que não são 100% públicos, ou seja, se você abrir aqui o seu computador, você não vai achar os dados, mas que eles são obtíveis através de contatos. Eu já vi algumas pessoas fazerem isso, por exemplo, através da Fiocruz, em estudos que são publicados com bases de dados enormes da Fiocruz. Acho que tem até uma coorte muito grande de tuberculose aqui no Brasil, que eles têm dados muito granulares dos pacientes. E eu queria saber de vocês o quanto vocês sabem sobre como funciona esse processo. Ou seja, eu tenho lá o DataSUS, eu quero fazer um estudo, por exemplo, em tuberculose, dengue, o que é que seja. Eu sei que alguma instituição, Fiocruz, Ministério da Saúde, coleta dados e que tem dados de alguma forma granulares. Como que eu consigo acessar esses dados? Com quem que eu tenho que falar para eventualmente conseguir explorar dados que são mais granulares, dados que são mais originais e trazer uma informação ali mais valiosa para o meu projeto de pesquisa? Vocês já viram isso acontecer de perto alguma vez? Teve uma pesquisa, né, que a doutora Daniele Pelissari, no seu doutorado, fez, que utilizava dados de pessoas privadas de liberdade.
Então, ela teve que conseguir permissões, né? Esqueci o nome, né? Mas É o de TB, não é? de tuberculose, mas teve que conseguir informações dos traslados, por exemplo, das pessoas privadas de liberdade. Então, teve uma série de permissões. Então, acho que a resposta a essa pergunta depende de cada caso, né? Esse caso, por exemplo, tinha que ir lá, não sei, eu acho que foi o Ministério da Justiça, não lembro as permissões que ela teve que ir atrás sobre isso, mas isso varia muito de um caso para outro. Agora, aí... alguns centros, por exemplo, o SIDAX, né, ele conseguiu ligar a informação da Bolsa Família, por exemplo, e ele levantou uma corte de 100 milhões de pessoas que eram beneficiados ou candidatos a receber algum benefício. Então, aí ele está alinhando pesquisas com números imensos, né? A precisão das estimativas é uma coisa impressionante. Nem precisa de intervalo de confiança, né? Mas vai ser de centésimos ali, né? Nem isso. Maneiro. Eu tenho um exemplo muito positivo, inclusive não é com o pessoal do Ministério da Saúde, mas é com o pessoal da Dufluts, do programa do Cireva, que é o programa de monitoramento de meningite, infecção por pneumococo, meningococo e por Haemophilus influenza, que eu tô conversando. É um projeto de consumo de antibióticos pré e pós-Covid e resistência desses 3 patógenos no meio. E o Cireva ele disponibiliza todo ano, desde 2014, se eu não me engano, dados sobre infecção por pneumococo, meningococo e Haemophilus. E num desses dados, eles têm lá a resistência a antimicrobiano desses patógenos. E aí, depende do BRCast, enfim, uma parte um pouco mais técnica, mas só estava disponibilizado no site do Dufluts os dados de acordo com o ano. Foi o que a gente conversou. Foi o que a gente conversou. E aí, inclusive, eu fui até te perguntar, falei, porque a gente estava em dúvida de análise, o que podia fazer de análise e tal, que a gente queria fazer uma regressão um pouco mais diferente, só que assim, eram poucos dados, a gente não tinha nada desses dados granulares, então imagina, a gente tinha de 2014 até 2024, são 10 períodos de dados de 3 patógenos diferentes. E aí fica um negócio, fica pouco dado, né? Você não consegue juntar muito bem isso. E aí eu mandei mensagem pro pessoal da Cireva, a doutora Ana, me acolheu super bem, me ajudou, ela me deu exemplos de paper e tá no processo para eu conseguir, porque tem que passar pela diretoria deles lá. Então, aparentemente, eles vão tá para mandar, né? Eu imagino que... Eu não espero uma negativa, né? E o primeiro dado que, no caso, vocês exploraram para analisar a ideia de pesquisa é um dado que é publicamente disponível. Um dado que é publicamente disponível. Certo. Então, assim, concluindo, é possível você ir um pouquinho além se você souber com quem você tem que falar para conseguir esses dados. Agora, eu acredito que sempre é possível conseguir. Se alguém registrou, tem que dar um jeito de conseguir, né? Que talvez não seja algo rápido, que talvez você precise passar por comitês, ética, instituição, pode demorar. Mas se alguém está registrando, em princípio, dá para conseguir, né? Mas eu acho que esse é um outro diferencial, né? Porque, assim, eu imagino que muitas pessoas, elas vejam esses dados disponibilizados publicamente e falam, sei lá, vamos pensar que a gente só tem mortalidade de qualquer luxo e não tem sinal e sintoma. Então, a pessoa fica só com mortalidade. Ela não vai querer um pouco a mais. Falar, talvez não tenha. Então, se você for um pouco a mais, assim, tipo, deixa eu ver quem que fez esse banco, quem que é responsável por isso. Deixa eu mandar um e-mail, deixa eu entrar em contato, deixa eu falar no ministério, deixa eu fazer qualquer coisa para essa pessoa ver que eu tô querendo fazer uma pesquisa um pouco diferente e ver se realmente existe esse dado. Se não existir, tudo bem. Mas se existir, você vai ter uma coisa a mais. Uma dica que eu acho é bom participar de congressos. Você lá encontra outros pesquisadores, pessoal que trabalha, né, no ministério, nas secretarias, e apresentam dados que você nem tinha pensado. Nossa, vocês estão coletando essa informação, né? Você se aproxima, o pessoal está super receptivo, né? Porque a pessoa prepara sua palestra, mostra seus dados, perguntas. Vocês têm essa informação mesmo? Dá para conseguir? Claro, me manda um e-mail, tá? Assim, às vezes a coisa é super informal. Acho que participar de congressos é bom, porque ajuda a ter um panorama da informação que está por aí disponível, que a gente nem sabia que estavam coletando. Legal. Então, em relação à pesquisa com base de dados públicas e DataSUS no geral, a mensagem final acaba sendo: não limite o seu desenho e as suas ideias ao acesso que você tem atualmente. Sim. Porque você pode conseguir certo nível de acesso um pouco além do que está só publicamente disponível. Sim. Você só vai ter um pouquinho a mais de trabalho para descobrir com quem você precisa falar e o que você precisa falar, como você precisa pedir. Sim. Mas dá para fazer. Dá.
De fato, é bom ter o ideal na cabeça. Sim. Né? Tipo, o que seria o ideal? O ideal seria ter um estudo randomizado, gigantesco, tá. Ah, tá bom. Não dá para randomizar. Bom, vamos ter informação. Dá para conseguir tal coisa. Ah, mas dá isto. E, logicamente, a partir, talvez, de abordagens analíticas, compensar, controlar vieses ou até avaliar que tantos vieses poderiam afetar as conclusões, né? Sim. Por exemplo, aqueles análises de sensibilidade Sim. que a gente explora. Olha, talvez houve algum confundidor não medido. Que tão forte deveria ser esse confundidor para eliminar as associações identificadas? Então é pouco provável, né? Questão de potenciais viés de seleção, etc., de informação. Sim, então, sim. todas as análises de sensibilidade, análise de vieses também ajudam a reconhecer as potenciais limitações da informação e, às vezes, mesmo com as limitações, você consegue encontrar achados úteis. Né? Legal. E mais recentemente ainda, agora tem pré-print esses seus estudos mais recentes em relação à tuberculose. Eu li os estudos sobre busca ativa de tuberculose que você tem feito. Como que foi, professor, para você conseguir esses dados e para ter as ideias também? Porque, por exemplo, em relação às limitações, uma coisa que me preocupou enquanto eu estava lendo foi justamente se você busca o caso ativamente versus se você faz a busca passiva, os pacientes que são da busca passiva, eles tendem a ser, talvez, sistematicamente piores, né? Ter desfechos piores do que os pacientes com a busca ativa. Então, como que foi o processo ao longo desse estudo, que está em pré-print, a gente coloca o link aí quando sair o artigo também, para vocês desenharem, terem a ideia e endereçar essa questão assim, como que eu vou ver o que muda eu buscar o paciente que eventualmente pode estar com um quadro um pouco mais leve versus ele chegar por decorrência da doença e eu identificar aquilo ali meio que no combo das coisas que eu estou avaliando. Bom, primeiro, essa pesquisa que você menciona foi desenvolvida no contexto da tese do doutor Josemário Nunes da Silva, que eu orientei, né? Então, foi uma pesquisa que desenvolvimos junto com Josemário. Josemário é muito disciplinado, ele foi atrás das informações e ele aplicou, né? Eu estava falando aqui com o Matheus, né? no início, né? Ele caprichou bastante. Fiquei bem orgulhoso do resultado. Uma coisa que a gente queria estudar o tema, o assunto da estratégia de busca ativa, porque é um desafio, né, o diagnóstico precoce. Sim. E tuberculose é uma doença que está aqui, né? E depois da Covid, é a segunda causa de mortalidade, né, por doença infecciosa no mundo. É uma coisa negligenciada, né? E dentro das estratégias, a identificação precoce de causa acaba sendo algo chave, né? Uma das perguntas que foi meio natural é, bom, mas por que tanto pode mudar o pronóstico da doença se a pessoa identificar precocemente, né? Será que isso mexe afeta o pronóstico? E este estudo, né, que correspondeu a um levantamento de uma coorte retrospectiva, evidenciou resultados bem interessantes. E é que os pacientes que eram identificados através de busca ativa, né, ou que interpretamos como que foram detectados precocemente, tinham uma mortalidade 20 e pouco por cento menor. Né? Que isso estava associado a uma redução da chance de morrer significativa. Enquanto que os pacientes que eram identificados no pronto-socorro ou já que estavam hospitalizados, a mortalidade era bem maior, bem maior, assim. Comparado com os ambulatórios, se multiplicava por 2, por 3, era uma associação muito forte, muito forte. E a gente explorou, acho que uma das coisas interessantes do estudo, exploramos várias potenciais causas de vieses, orientamos os ajustes com um DAG, né, com um diagrama causal, aplicamos imputação de dados para evitar que os dados faltantes, né, causaram via de seleção.
Foi feito uma análise que alguns chamam de sensibilidade, né, que é avaliar que tanto um confundidor não desconhecido poderia afetar as associações, e realmente consideramos que era pouco provável, e até exploramos diferentes desfechos, né, mortalidade, desfechos desfavoráveis, um desfecho composto, etc. E as associações foram muito consistentes. Legal. Então, a gente acabou realmente considerando que eram resultados bastante robustos. Legal. E vocês pensaram em abordagens específicas para essa questão de que, assim, o paciente que é atingido pela busca ativa, ele tende a já ter um prognóstico melhor? Como que vocês trabalharam essa questão? Bom, aí está a questão da interpretação, né? A gente assume que o fato de ter sido identificado por busca ativa indica que o mecanismo pelo qual melhoraria o pronóstico é que foi identificado numa fase mais precoce. Né? Ele estava assintomático, provavelmente. Né? Possivelmente, ou com poucos sintomas, né? Oligosintomático. E essa é a hipótese. Agora, entender todos os mecanismos já seria uma limitação da pesquisa, né? Todo exatamente se era, né, uma fase bem precoce. Não, mas a gente, o intuito é esse, né? Legal. E de onde que vieram os dados dessa pesquisa? A análise foi realizada com pacientes do estado de São Paulo. O sistema de informação de São Paulo, que eu sempre esqueço essa acho que é o Rede TB, né? Rede TB. Não, TV Web? TV Web, isso. TV Web. Eu sempre esqueço as siglas. TV Web é um sistema de informação que consideramos muito bom, né, para ser um sistema de vigilância, com todos esses problemas de sua notificação. O sistema do Estado de São Paulo é bastante bom, né? Então, focamos nessa pergunta que tinha um propósito, inferência causal, procuramos uma fonte de informação mais confiável. Legal. Em outros lugares, em outros estados, talvez, problema de notificação, até disponibilidade de algumas variáveis, né? Por exemplo, essa questão da estratégia de busca é algo que é coletado nesse sistema de informação, que essa é outra coisa também, né? Maneiro. E é importante você estar sempre exposto, né? Tá sempre vendo as coisas, porque, para mim, hoje, estando aí com 1 ano para formar em medicina e no final da faculdade não entendendo tão profundamente sobre epidemiologia e sobre epidemiologia de doença infecciosa especificamente, o fato de vocês terem essa sacada e saberem que isso seria viável já é um negócio que, por si, já tem um mérito muito grande, sabe? Que eu olho e falo assim, caraca, só de eles terem pensado isso já é muito maneiro. De eles terem conseguido fazer, então, é realmente insano. Então, parabéns pela ideia, que eu vejo assim, é um conteúdo intelectual muito grande. Você sai do padrãozinho da pesquisa, né? Que é assim, dá pra fazer tal coisinha, e eu vou fazer assim, assado, seguir esse script aqui, e aí vai ser desse jeito, eu vou publicar. Tem muita originalidade. E isso é uma coisa que eu tenho certeza que só dá pra desenvolver através de muita exposição e de muito tempo. Né? Bom, Pedro, obrigado por essa sensibilidade. mas, assim, uma coisa importante também pensar, e esse resultado serve para alguma coisa, né? Olha, saber que, né, se você identifica precocemente as pessoas, o pronóstico melhora, justifica uma quantidade política de fortalecimento da vigilância, de conscientização da população, né? Olha, a pessoa está lá tossindo, né? Procura, né? Até, né, uma luta importante contra o estigma que foi gerar essa doença, né? A pessoa que está com tuberculose, o fato de falar, eu tinha contato com várias pessoas, etc., né? De fato, outra das pesquisas relacionadas à tese de José Mário envolveu análise do rendimento da busca ativa de contactos. E, a partir de algumas projeções, a gente identificou que calculamos que 1/3 dos casos de tuberculose de contactos não são diagnosticados, mesmo que o paciente relatou que tinha contactos, né? Então, a gente fez umas projeções e identificamos que está faltando fortalecer essa estratégia de identificação de casos. Legal. É muito legal ver pesquisa feita por pessoas que estão próximas da gente realmente poderem impactar diretamente no cuidado, porque às vezes eu percebo isso, e estava comentando com o Matheus aqui agora há pouco, que acontece muitas vezes de a pessoa querer entrar em pesquisa e querer começar a fazer pesquisa, simplesmente porque é uma oportunidade boa para o currículo, para a carreira e tudo mais,
e não se importa muito, não pensa muito assim, beleza, e depois que eu fizer isso aqui vai servir para alguém? Sim. É algo que vai ajudar algum paciente lá na ponta, vai ajudar os médicos, os profissionais a tomarem decisões de saúde. Então, eu fico muito feliz por ver isso acontecer tão perto de mim. É realmente muito legal e é um privilégio ser orientado por você. Uma outra coisa que eu achei muito legal desse paper é que, assim, a busca ativa não só está associada com diminuição de mortalidade, mas quando você trata antes o paciente, ele deixa de ser bacilífero, né? Então, a transmissão mesmo pode diminuir, né? Claro. Também tem isso. Quer dizer, existe uma série de impactos em cascata. indiretos, né, também. Né? Você cortar esse ciclo de transmissão tem um impacto em saúde pública difícil de quantificar. Sim, claro, mas essa claro. é outra pergunta de pesquisa, Exato. né? E tem pessoas que trabalham também com modelagem para fazer projeções de que tanto isso vai impactar nos contatos dos contatos, por exemplo. Exato. E ao longo do tempo, como que você percebe que está sendo a sua trajetória no sentido de métodos? Porque, como você disse, tem pessoas que vão trabalhar só com uma área, tem pessoas que vão trabalhar só com outra coisa. E eu vejo que as pessoas muitas vezes tendem por exemplo, uma pessoa que está numa ARO e faz ensaio clínico, ela tende a fazer só ensaio clínico ou se especializar de certa forma naquilo. Eu vejo que trabalha muito com estudos observacionais, apesar de ter envolvimento em alguns ensaios clínicos também, eu vejo que seu carro-chefe são os estudos observacionais. Ao longo do tempo, você vê que a tendência é a pessoa ficar em um método e se aprofundar naquilo, você vê isso como sendo a melhor direção? Ou você acha que ser, de certa forma, um generalista seja o melhor caminho? E como que é isso ao longo de estágios diferentes da carreira também? Tanto para o aluno de graduação, quanto para a pessoa que já está mais avançada? Bom, eu acho que não é possível você abarcar tudo. Mas é importante que aquilo, de novo, né, aquilo que você vai utilizar, você entenda bem. Mas isso não quer dizer que você vai ficar quieto, porque necessariamente vão saindo novas abordagens, novas interpretações do que você vinha fazendo, né? É importante estar permanentemente estudando, né? Por isso que eu tenho esse Journal Club, né? que eu tenho com meus alunos às semanas. A verdade é para me obrigar a estudar, a continuar estudando, né? A gente sempre está tentando buscar e acabamos tendo, né, revelações de, nossa, isso poderia gerar uma nova abordagem, preciso corrigir isso, nossa, estava fazendo. Então, é importante isso, né, ter uma desculpa ou uma oportunidade para se obrigar a estar lendo os últimos artigos da revista, né, International Journal of Epidemiology, American Journal of Epidemiology, aquelas revistas Journal of Clinical Epidemiology, sensacional, essa é espetacular. E epidemiology mesmo, né? Quer dizer, temos que estar aí de olho porque aí estão saindo métodos, abordagens e isso, né, até para manter ativa nessas áreas do cérebro, né, de estar a expectativa de aprender. Então, você acaba escolhendo o seu tema, você acaba escolhendo essas abordagens nas quais se sente mais confortável, é inevitável. Mas saiba que precisa estar evoluindo, né? Você precisa estar ampliando sua caixinha de ferramentas. E você acha que isso aconteceria com você se não fosse uma preocupação ativa? Ou seja, você é um pesquisador, está fazendo ali, tem acesso aos dados, tem seus alunos, está fazendo, está saindo, as coisas estão sendo publicadas. Não, isso é tipo que nem músculo, né? Que você não exercita, ele se atrofia. Ficar muito na zona de conforto é perigosíssimo, né? Lógico que você... E a tendência em pesquisa é isso, né? Sim. A gente precisa estar se exercitando. De novo, não precisa conhecer todos os métodos, né? Mas, às vezes, até ler sobre as coisas que você achava que já sabia, ler de novo, né? E com uma outra mentalidade, diferente. É importante. E constatar o quão limitado você era. Né? Exato. Então, é importante, eu acho que a gente deve ter um espaço periódico, né? Ou seja, na forma de um journal club, na forma de... Até quando você vai preparar aulas, os docentes. Sim. É importante rever os slides, dar uma mexidinha aí nos slides, tentar atualizar. É negócio feito no Windows XP em 2003, Nossa, né? Cara. Esta semana eu tive aula de casos e controles e eu incluí o tema aquele da amostragem, caso corte versus
caso controle amostragem alinhado, né? baseado em densidade. Aham. Isso, eu não tinha incluído isso. E para a aula de graduação, né? Os alunos tiveram muita resiliência aí me aguantando aí, eu estou empolgado. Imagino que tenha sido facinho para eles. Né? Eu espero, né? Sim. Ninguém reclamou, né? Eu espero que tenha gostado. Então, professor e Matheus, muito obrigado aqui pela participação. Foi realmente muito construtivo para mim, eu aprendi muita coisa aqui com vocês. E provavelmente a pessoa que está assistindo até agora, alguma coisa diferente tem. Né? Obrigado por assistir. Obrigado Valeu, você galera. Obrigado, mãe. por assistir até agora. Porque certamente, se você se interessa por esses assuntos, primeiro, nós três e você temos muito em comum. Mas sinto informar que essa coisa em comum, seja lá o que ela for, não é um bom indicativo de sanidade mental. Então, muito obrigado por ter ficado aqui até agora. E é muito bom saber que tem gente buscando entender mais sobre pesquisa de qualidade e buscando melhorar. Embora muitas vezes a gente acabe sacrificando o volume de pesquisa e a produtividade, as métricas que a gente sabe que são problemáticas em vários aspectos, mas que acabam sendo recompensadores, embora a gente acabe sacrificando isso muitas vezes, a gente sabe que quando a gente busca fazer as coisas com qualidade, quando a gente busca aprender, quando a gente busca se aprofundar, a recompensa vem no futuro. E não necessariamente essa recompensa é externa. Grande parte da recompensa, como você pôde ver aqui, é interna. É a pessoa estar feliz com o que está fazendo, saber que o trabalho tem um potencial de gerar um impacto positivo para a população, gerar um impacto positivo para outras pessoas e também saber que está dando o seu melhor, que não está ali jogando meramente um jogo de números, que não está somente pelas recompensas, sejam financeiras, de proeminência, de networking, de número de publicações, mas sim porque fazer um bom trabalho por si só já é muito gratificante. E é muito bom estar próximo de pessoas que têm essa visão. Então, obrigado, professor Fred, por tudo ao longo desse tempo. Seu suporte é realmente muito bom. Você é um excelente professor. E é uma pessoa com quem eu espero continuar aprendendo e colaborando por muito tempo. Obrigado também, Matheus, por topar participar. Tá sendo muito bom acompanhar você e a gente trocar ideia muitas vezes em relação aos projetos, poder aprender junto também e discutir temas interessantes. É muito legal ver o quão interessado você é pelas ideias e o quanto você gosta de infectologia também. Eu não conseguia conceber uma pessoa gostando tanto de infectologia até eu te conhecer. E eu espero que a gente continue crescendo junto ao longo desse tempo. E obrigado a você que está assistindo até agora. Para você, algumas últimas palavras, especialmente se você está começando em pesquisa. Tanto de Matheus, que está numa jornada mais recente, quanto do professor Fred. O que você pode fazer para melhorar, para buscar ser cada vez melhor em pesquisa e se desenvolver, ao mesmo tempo se tornando um pesquisador melhor e sabendo aproveitar isso para sua carreira. Matheus? Olha, Pedrão, pessoal de casa, eu acho que assim, uma das principais coisas que vocês têm que fazer é estudar método. Eu acho que assim, tentar fazer ciência sem entender o método não vai... Você vai conseguir, mas eu acho que vai dar muito mais trabalho. Tenha um bom orientador/orientadora que realmente te oriente, não seja aquela pessoa que joga um tema no seu colo e você tem que fazer tudo sozinho. E eu acho que talvez o principal, e eu vou ser bem piegas aqui, cara, tenha curiosidade. Tenha curiosidade de ler um artigo, de tentar questionar se existe realmente evidência para aquilo e se alguém realmente já pensou naquilo. Porque se alguém não pensou, pode ter sido você o primeiro a pensar. Bom, primeiro, obrigado, Pedro, por essas palavras. E, bom, uma mensagem que eu acho que a gente deve, sem perder a prudência e a humildade, né? Arrisque. Você se anime, né? Não tenha medo, não precisa ter todas as ferramentas, todos os conhecimentos para se arriscar, para explorar, né? Para aprender e aprender também dos próprios erros, né? Eu acho que isso é importante. E desfrute o processo, né? Não fique pensando necessariamente em que né, me rejeitaram no artigo. Putz, será que isto não é para mim? Não vai lá. É tentar, né? Quem está, especialmente na área de epidemiologia, né, sabe o que é a rejeição, né? E como? Muito mais frequente. Então se anime e não perca o entusiasmo, né? E nós estaremos aqui sempre para te ajudar. Esse é o Tabela 1, o nosso podcast de pesquisa médica. Eu te espero no próximo episódio.